Bem-vindos ao canal Famosa Nostalgia. Você sabia que alguns dos maiores nomes do entretenimento mundial não acreditam em Deus? Isso mesmo! Celebridades que brilham no cinema, na música e na TV têm visões bem diferentes sobre a vida e a espiritualidade. No vídeo de hoje, vamos revelar a história de famosos que deixaram de lado as religiões tradicionais e seguiram caminhos surpreendentes em busca de significado. Como será que Keira Knightley, Gregório do Vivier, Angelina Jolie e Caetano Veloso encaram a existência? Porque eles decidiram que não precisam de uma força divina em suas vidas. Alguns fazem declarações ousadas, outros encontram respostas na ciência, na natureza ou até em suas artes. Prepare-se para descobrir pontos de vista provocadores e inspiradores. Ficou curioso? Então, vem com a gente nessa jornada reveladora sobre as crenças, ou a falta delas, desses grandes ídolos. A cada história, você vai se surpreender mais e mais. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito aqui no Famosa Nostalgia, para que você não perca nossos vídeos, sempre em primeira mão. Então agora que você já confirmou, vamos dar início ao vídeo. Começamos com Cillian Murphy, o ator irlandês que deu vida a Thomas Shelby em Peaky Blinders, e Robert Oppenheimer no filme Oppenheimer. Ele cresceu em uma família católica na Irlanda, um país tradicionalmente religioso. No entanto, com o passar do tempo, Murphy começou a se afastar dessa fé. Ele já declarou em uma entrevista ao The Guardian: "Eu era um católico praticante, mas me tornei agnóstico. Acho que a ciência é mais fascinante do que a religião." Ele revela que, embora tenha sido influenciado pela cultura religiosa, questionar as doutrinas o levou a uma visão mais agnóstica, que para muitos é um ponto de transição para o ateísmo. Para Murphy, a arte e a ciência são capazes de oferecer respostas e reflexões mais profundas sobre a existência. O segundo dessa lista é o comediante Fábio Porchat, que é conhecido por seu humor afiado, e não hesita em falar sobre sua descrença em Deus. Em diversas entrevistas e shows de stand-up, ele já ironizou o comportamento religioso e a existência de um ser superior. "Eu não acredito em Deus, e se um dia eu encontrá-lo, ele vai ter que me explicar muita coisa", disse ele durante um episódio de seu programa Papo de Segunda. Porchat afirma que, desde jovem, não sentia conexão com práticas religiosas, e isso se consolidou na vida adulta. Ele acredita que a vida é uma oportunidade para criar sentido sem esperar respostas divinas. Para o famoso bruxo Daniel Radcliffe, a jornada rumo ao ateísmo começou cedo. Criado em um lar com influências tanto do judaísmo quanto do cristianismo, o astro de Harry Potter decidiu, ainda na adolescência, que a religião não fazia parte de sua vida. "Eu sou ateu, mas sou muito relaxado com isso. Não prego o ateísmo, mas também não acredito em Deus", afirmou Radcliffe em uma entrevista a Esquire. Ele já mencionou que a literatura e a ciência sempre lhe pareceram mais interessantes e convincentes do que as explicações religiosas. Mesmo interpretando um dos personagens mais icônicos da literatura fantástica, Radcliffe mantém os pés no chão quando se trata de fé. Angelina Jolie, uma das maiores estrelas de Hollywood, também nunca escondeu sua visão cética sobre religião. Desde jovem, Jolie sentia que não se encaixava em nenhum sistema religioso tradicional. "Eu não acredito em um Deus, não sigo uma religião. Acredito em algo, mas não sei se posso chamá-lo de divino", declarou em uma entrevista ao The Telegraph. Ela prefere focar em ações práticas e filantropia, como suas iniciativas humanitárias ao redor do mundo. Para Jolie, o que importa é o impacto que deixamos no mundo, sem necessariamente precisar de uma crença em uma força maior. O ex-marido de Jolie, Brad Pitt, também entra nessa lista. Ele teve uma criação bem tradicional em uma família cristã do sul dos Estados Unidos. No entanto, o ator passou por várias fases ao longo de sua vida. Em algumas entrevistas, Pitt se referiu a si mesmo como agnóstico e, em outras, como ateu. "Eu me libertei das amarras da religião quando percebi que muitas coisas não faziam sentido", disse ele ao GQ. Pitt comentou sobre o peso que a religião impôs em sua juventude e como, ao longo do tempo, ele foi encontrando uma nova forma de espiritualidade, mais livre de dogmas. Hoje, ele não segue nenhuma crença religiosa, preferindo explorar questões existenciais por meio de filosofia e arte. A atriz famosa pelas novelas da Globo Fera Radical, top model e celebridade, Malu Mader cresceu em um ambiente familiar com influências religiosas, mas logo em sua juventude, ela começou a questionar essas tradições. Em entrevistas, Malu já mencionou que prefere acreditar na força do ser humano do que em algo divino. "Eu sempre fui muito cética. Não me vejo acreditando em Deus ou algo assim. Acho que a vida é o que fazemos dela", disse em um bate-papo com a revista Quem.
Ela não segue nenhuma religião, e em seus discursos, muitas vezes destaca a importância de viver o presente sem esperar algo além desta vida. Aline Moraes, a famosa Angelina Jolie brasileira, também se identifica como ateia. Criada em uma família com poucos vínculos religiosos, Aline encontrou no racionalismo sua forma de enxergar o mundo. Eu não sou religiosa, e nunca senti essa necessidade. Para mim, as respostas estão na ciência e no ser humano, afirmou em uma entrevista ao Globo. A atriz costuma destacar que a beleza da vida está nas experiências que temos no presente, e não em algo que possa vir depois da morte. A icônica Sueli de tapas e beijos, Andréa Beltrão já declarou em diversas ocasiões que também é ateia. Ela cresceu em uma família que não pressionava por práticas religiosas, o que a fez desenvolver uma visão mais cética desde cedo. Em uma entrevista ao Estadão, ela comentou: "Eu nunca tive essa coisa com Deus. Acho que a vida é o que é. E a gente tem que fazer o melhor com o que tem agora." Para Andréa, a religião nunca desempenhou um papel importante em sua vida pessoal ou profissional. Pedro Bial, jornalista e apresentador, famoso por apresentar o programa Big Brother Brasil por vários anos, também foi criado em um ambiente cristão, mas com o tempo, adotou uma postura mais crítica em relação à fé. Ele se considera ateu e já fez declarações sobre sua descrença em Deus. "Eu sou ateu, mas acho que a fé é uma coisa bonita. Só não é para mim", disse Bial em uma entrevista ao programa Conversa com Bial. Para ele, a ciência e a filosofia oferecem respostas mais concretas sobre a vida, sem a necessidade de uma entidade superior. Um dos nomes mais conhecidos no mundo da tecnologia, Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, sempre foi muito discreto sobre suas crenças religiosas. Em uma entrevista ao Rolling Stone, Gates se descreveu como agnóstico com tendências ateístas. Ele cresceu em uma família que ia à igreja regularmente, mas aos poucos se afastou da prática religiosa. "Eu acho que a moralidade religiosa tem seu valor, mas a ciência oferece respostas muito mais convincentes", afirmou. Gates dedica grande parte de sua vida à filantropia, buscando melhorar a vida das pessoas através de ações concretas e práticas. Há também a atriz brasileira Camila Pitanga, já afirmou que não segue nenhuma religião e se identifica como ateia. Em uma entrevista ao UOL, Camila explicou que cresceu em um ambiente onde a espiritualidade era respeitada, mas nunca se envolveu profundamente com isso. "Eu acredito no ser humano e na capacidade de transformação, mas não sou religiosa", disse. Para ela, as mudanças no mundo acontecem pela ação das pessoas, e não por intervenção divina. Continuamos nossa lista com a grande estrela de cinema, a atriz Jodie Foster, que é ateia declarada desde jovem, e já falou sobre isso em várias entrevistas. Criada em uma família sem laços religiosos fortes, ela desenvolveu uma mentalidade cética desde cedo. "Eu nunca tive fé, nunca senti necessidade de acreditar em algo que não pudesse ver ou tocar", disse Foster ao Hollywood Reporter. A atriz vê a ciência e a razão como suas guias na vida, e sua visão ateísta é frequentemente expressada com tranquilidade e convicção. Outro ator famoso no mundo do cinema, Javier Bardem, também faz parte do grupo de celebridades que se identificam como ateus. O premiado ator espanhol cresceu em um ambiente católico, como muitos espanhóis, mas aos poucos abandonou a fé. Em uma entrevista ao El País, Bardem afirmou: "Eu não acredito em Deus. A ciência e o ser humano são o que me interessam." Ele ainda complementou que respeita as pessoas religiosas, mas que a fé simplesmente não faz parte de sua vida. Mel Lisboa, conhecida por seu papel em Presença de Anitta, já afirmou que não segue uma religião. Em entrevistas, Mel revelou que cresceu em um ambiente familiar com liberdade para explorar suas crenças, mas nunca se identificou com a ideia de uma divindade. "Eu acredito nas pessoas, na energia que a gente troca, mas não me conecto com nenhuma religião", disse ao UOL. Mel costuma valorizar mais o poder humano e a natureza em suas reflexões sobre a vida, e essa visão se reflete em seu ativismo e em suas escolhas pessoais. Sir Ian McKellen, o lendário ator britânico conhecido por seus papéis como Gandalf em O Senhor dos Anéis e Magneto em X-Men, também se identifica como ateu. Ele sempre foi muito vocal sobre sua descrença em uma entidade divina, especialmente considerando sua defesa pelos direitos da comunidade LGBTQ+. "Eu sou ateu. Não acredito em Deus, mas acredito na bondade humana", disse ele em uma entrevista a The Daily Beast. McKellen cresceu em uma família cristã, mas desde jovem começou a questionar as doutrinas religiosas, preferindo abraçar a ciência e o humanismo. O famoso compositor, cantor e escritor brasileiro Chico Buarque é outra figura que adota uma postura cética em relação à religião.
Embora nunca tenha se declarado ateu publicamente com tanta ênfase, Chico já mencionou em entrevistas que não segue práticas religiosas e que acredita na autonomia do ser humano em criar sentido para a vida. A religião nunca foi uma coisa importante para mim, comentou em uma entrevista para a revista Piauí. Ele valoriza o pensamento crítico e a liberdade de pensamento, características que se refletem em sua obra. Lima Duarte, um dos mais respeitados atores brasileiros, já falou em várias ocasiões sobre sua descrença em Deus. Criado em um ambiente de tradições católicas, ele começou a se distanciar da religião ainda jovem, buscando respostas na filosofia e no existencialismo. Eu sou ateu, e isso me deu muita liberdade para pensar, disse ele em uma entrevista ao Roda Viva. Lima prefere explorar o sentido da vida através da arte e do pensamento filosófico, acreditando que a morte é apenas o fim de uma jornada, sem qualquer transcendência. E aí, está gostando do vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar seu like aqui que irá ajudar o canal a crescer. E já deixe nos comentários, quais desses famosos mais te surpreendeu com suas declarações, e qual você ficou chocado ao descobrir que é ateu. Continuando nossa lista, temos o cantor Caetano Veloso, um dos maiores nomes da música brasileira, que tem uma relação complexa com a religião. Embora tenha sido criado em um ambiente católico, Caetano já declarou em várias ocasiões que não acredita em Deus da forma tradicional. Eu sou ateu, mas sou católico culturalmente, afirmou em uma entrevista à Folha de São Paulo. Essa dualidade é característica de sua personalidade multifacetada, onde ele valoriza aspectos culturais da religião, mas se identifica mais com o pensamento livre e as discussões filosóficas sobre a existência. O ator famoso pelas novelas Rei do Gado, Amor à Vida e O Dono do Mundo, Antônio Fagundes, veterano ator brasileiro, já mencionou que não segue uma religião específica, preferindo adotar uma postura mais filosófica em relação à vida. Ele se descreve como alguém sem crenças religiosas, mas com uma visão aberta para diferentes formas de espiritualidade. Não sou religioso, mas acredito nas pessoas e no poder que temos de transformar a realidade, comentou em uma entrevista ao G-Show. Fagundes vê a arte como uma forma de espiritualidade, onde é possível encontrar um sentido mais profundo para a vida. Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs e escritor, também se declara ateu. Em entrevistas, Bellotto já expressou que, desde jovem, questionava as ideias de Deus e a estrutura das religiões. A ideia de um Deus pessoal nunca me fez muito sentido, afirmou ao Estadão. Ele também reflete sobre como a religião muitas vezes impõe limites ao pensamento livre. Para Bellotto, a literatura, a música e a filosofia oferecem uma maneira mais rica de explorar o mundo e suas complexidades. Danton Mello, outro ator brasileiro, também segue uma linha de pensamento ateísta. Embora tenha crescido em um ambiente onde a religião era presente, ele se distanciou dessas crenças ao longo do tempo. Eu nunca me conectei muito com a ideia de uma força divina, disse em entrevista à Veja. Ele prefere uma abordagem mais racional da vida, onde a ciência e o comportamento humano são centrais para a compreensão do mundo. Você sabia que o famoso Dr. House, Hugh Laurie, é outro ateu declarado? O ator britânico já mencionou em diversas entrevistas que cresceu em um lar com influências cristãs, mas desde cedo começou a questionar a fé religiosa. Eu me considero ateu, porque acho que a ideia de Deus é improvável, disse Laurie em uma entrevista a The Telegraph. Sua visão pragmática e cética da vida é algo que ele compartilha com muitos de seus personagens, incluindo o icônico Dr. House. A atriz brasileira, Vera Holtz, é outra figura do mundo artístico que se identifica como ateia. Em entrevistas, ela já comentou que não acredita em uma força superior e que vê o mundo através de uma lente mais racional. Eu sou ateia, e para mim, o que conta são as ações que fazemos aqui e agora, afirmou ao Estadão. Holtz valoriza o presente e as relações humanas como as forças que realmente movem a vida. Jorge Furtado, renomado cineasta brasileiro, é conhecido por seu ceticismo em relação à religião. Em entrevistas, ele já declarou que não acredita em Deus e que suas obras refletem uma visão mais crítica e racional da vida. Acho que a religião é uma construção humana, e prefiro acreditar nas capacidades das pessoas, disse em uma entrevista ao Estadão. Sua postura é refletida em suas produções, que frequentemente abordam temas sociais e existenciais de forma reflexiva e instigante. Outra britânica ateia é Emma Thompson. A atriz e roteirista é ateia declarada e uma defensora fervorosa do pensamento racional. Ela cresceu em um lar sem pressões religiosas e já disse que a ideia de Deus nunca fez muito sentido para ela. Eu não acredito em Deus, mas acredito no poder da imaginação humana, comentou em entrevista a The Guardian. Thompson vê o mundo de forma prática e frequentemente critica a influência da religião nas decisões políticas e sociais,
preferindo focar na criatividade e no pensamento crítico. Gregório Duvivier, ator, humorista e escritor brasileiro, é um ateu confesso e costuma abordar o tema da religião de forma crítica e irônica em seu trabalho. Em várias entrevistas e artigos, Duvivier já falou sobre sua descrença em Deus, especialmente criticando o impacto da religião na política. Sou ateu, mas respeito a fé dos outros. O que não aceito é quando ela é usada para justificar ódio e preconceito, escreveu em uma de suas colunas na Folha de São Paulo. Apesar de ateu, Duvivier reconhece a importância da espiritualidade para algumas pessoas, mas prefere encontrar sentido na vida através da arte e do humor. O cantor e compositor Nando Reis também já falou abertamente sobre sua jornada pessoal em relação à fé e à espiritualidade. Embora tenha sido criado em um ambiente cristão, ele se afastou da religião com o tempo e hoje se declara ateu. Em entrevistas, Nando contou que passou por uma fase de reflexão profunda sobre a existência, e essa busca o levou a rejeitar a ideia de um Deus tradicional. Eu não acredito em Deus, mas acredito no amor como a força que move o mundo, disse ele em uma entrevista ao Estadão. Essa visão está presente em suas letras, que muitas vezes exploram temas de humanidade e conexão. Famosa por diversos papéis no cinema, a atriz americana Julianne Moore é outra celebridade que se identifica como ateia. Em entrevistas, ela já mencionou que perdeu a fé ainda jovem e que não acredita em uma força superior. Eu sou ateia. Não acredito em Deus. Eu acredito que somos nós que criamos nosso próprio significado e propósito, afirmou a The Hollywood Reporter. Ela comentou que prefere focar em questões práticas e nas conexões humanas ao invés de esperar por uma intervenção divina. Moore é conhecida por seu ativismo em causas sociais, e sua descrença em Deus não interfere em sua ética pessoal e em seu desejo de fazer a diferença no mundo. Outro ateu declarado é um dos médicos mais conhecidos do Brasil, Drauzio Varela. O médico e escritor brasileiro é um ateu convicto e já abordou o tema em diversos de seus livros e entrevistas. Conhecido por sua abordagem científica e racional, Drauzio não acredita em Deus e vê a religião como um fenômeno cultural. Eu sou ateu. A ciência explica o que antes era explicado pela religião, disse ele ao programa Roda Viva. Para ele, a fé pode oferecer conforto para algumas pessoas, mas a ciência é o caminho mais seguro para entender a realidade. Drauzio defende que a vida deve ser vivida com responsabilidade e compaixão, sem esperar por recompensas ou punições divinas. A atriz brasileira Débora Evelyn também já afirmou em entrevistas que é ateia. Ela cresceu em um ambiente onde a espiritualidade não era central, e com o tempo desenvolveu uma visão cética em relação à existência de Deus. Eu não acredito em Deus, mas acredito nas pessoas e no poder que elas têm de mudar o mundo, disse em uma entrevista ao G-Show. Débora é discreta sobre suas crenças, mas reforça que seu foco está nas relações humanas e na busca por um sentido no presente, sem depender de uma força divina. Seth MacFarlane, criador de séries como Family Guy e American Dad, é um ateu assumido e muitas vezes usa seu trabalho para criticar e satirizar a religião. Em várias entrevistas, MacFarlane falou abertamente sobre sua descrença em Deus. Eu sou ateu. Acho que a religião foi criada pelo homem para responder perguntas que ainda não entendemos, afirmou em uma entrevista a The Hollywood Reporter. Ele também é um defensor da ciência e da evolução, e suas animações frequentemente abordam temas como a irracionalidade de crenças religiosas. John Malkovich, ator conhecido por seu trabalho em filmes como Ligações Perigosas e Quem Me Depois de Ler, é ateu. Em entrevistas, Malkovich já falou sobre sua descrença em Deus e sua visão de que a vida é uma experiência material. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu nunca acreditei em Deus, disse ele ao The Guardian. Para Malkovich, a vida é o que fazemos dela, sem a necessidade de procurar respostas espirituais. Ele prefere explorar questões existenciais por meio da arte e da interpretação, onde encontra sua forma de expressar a complexidade da condição humana. O icônico ator Jack Nicholson, conhecido por sua irreverência dentro e fora das telas, também é ateu. Embora não fale frequentemente sobre o tema, em entrevistas ele já deixou claro que não acredita em uma divindade. Eu me considero mais cético. Não acredito em Deus, mas acredito que somos responsáveis por nossas escolhas, disse ele ao The Telegraph. Para Nicholson, a vida é uma série de decisões e consequências, e não há um plano divino guiando o destino. Sua postura é de pragmatismo e foco no presente, refletida tanto em sua vida pessoal quanto em seus papéis no cinema. E por último em nossa lista, está a talentosa atriz britânica Keira Knightley, que também se identifica como ateia. Em várias entrevistas, ela já falou sobre sua descrença em uma força superior e a importância de viver de forma ética sem esperar recompensas divinas. Eu sou ateia.
Acredito que devemos viver de maneira moral porque é a coisa certa a fazer, não porque estamos esperando um prêmio após a morte, disse em uma entrevista de Times. Knightley prefere uma visão pragmática da vida, focada em escolhas conscientes e responsabilidade pessoal. Ela também é ativa em causas sociais, acreditando que a mudança depende da ação humana, não de intervenções divinas. E aí, o que achou das histórias desses famosos que não acreditam em Deus? Cada um deles tem um jeito único de ver o mundo, seja através da ciência, da arte ou da própria experiência de vida. É fascinante ver como pessoas tão diferentes encontram formas de lidar com as grandes questões da existência, não é? Agora, queremos saber de você. Qual dessas revelações mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários sua opinião e aproveita para sugerir novos temas e outros famosos que você quer ver por aqui. Vamos adorar ler e responder. Ah, e se você ainda não é inscrito, corre para se inscrever no Famosa Nostalgia. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos cheios de curiosidades e histórias incríveis sobre as celebridades que você tanto ama. E claro, deixe seu like e ative o sininho para garantir que você receba sempre uma notificação quando sair vídeo novo. Vou deixar a seguir algumas sugestões de vídeos que acredito que irá gostar. Beijinhos e até o próximo vídeo, pessoal!